Salve vivas! Este é o nosso Jornal Verdade, que está chegando com depoimentos, entrevistas, denúncias, prestação de serviço, futebol e cidadania. Então vem pra cá porque estamos chegando. Eu quero perguntar como é possível uma organização criminosa como o Comando Vermelho e o PCC conseguirem dominar o país inteiro e o governo não consegue os eliminar. Você sabe, caro irmão, por que nos Estados Unidos, na França, no Canadá, no Japão, na Alemanha, em Portugal, toda a Europa e outros países, o cartel do tráfico e suas atrocidades não se estabelecem? Saibam que esses governos estão presentes, defendendo sua pátria e com mãos fortes, todos com extrema força. O Legislativo, o Executivo e também o Judiciário e suas Forças Armadas. Todos, sem exceção, controlam seu território. Organizações criminosas não têm força para lutar contra qualquer governo. Lógico que as drogas também estão presentes em todo o mundo. Isso é um grande problema. Então, para saber, soberania se conquista com respeito e ordem para o quê? Para controlar seu território. Caro amigo, preste muita atenção. A única pessoa que tem, ou melhor, que teve o rei na barriga, foi Maria. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. Deve-se ter cuidado com o excesso de palha ou serragem aplicados no solo, pois eles causam imobilização do nitrogênio, e à medida que se processa a decomposição, esse elemento é indisponível no solo. Por isso, é aconselhável suprir a terra com compostos ricos em nitrogênio. Outra boa dica é usar cinza de madeira, que é rica em potássio, para controlar as pragas e até algumas doenças na sua plantação. Boa colheita! E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. É bom saber que nos momentos que mais precisamos temos o parceiro certo. Ou mais de um parceiro, né, filhão? BRDE, o banco que está sempre um passo à frente, é o mesmo que está sempre ao seu lado. Cortando impostos. Secretário da Fazenda do governo do Paraná, Norberto Ortigarra, participa desse jornal para nos informar sobre estes cortes. O governo do estado acaba de adotar mais algumas medidas importantes no sentido de aliviar um pouco o peso dos impostos sobre os cidadãos, os contribuintes do Paraná. Na prática, são 4 medidas. A primeira delas é que nós estamos internalizando, através de uma autorização do CONFAS, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, o convênio 181, pelo qual a gente pode aliviar, zerar o ICMS incidente em alguns derivados do leite que saem do produtor rural, como queijo, requeijão, doce de leite e assim por diante. O Paraná, que já tinha um benefício chamado Fábrica do Agricultor, uma coisa inventada nos anos 98, 99, 2000, mas agora internalizamos esse convênio e de tal forma que estamos isentando do ICMS esses produtos que saem lá da pequena fábrica do agricultor, do agricultura familiar que produz derivados do leite, como queijo, requeijões, doce de leite e assim por diante. A segunda medida é que também nós obtivemos a autorização e já fizemos o decreto aqui no estado do Paraná, o decreto 11.401,
e que está para referendo na Assembleia Legislativa, que nós estamos isentando o ICMS que incide na energia elétrica usada por todos os hospitais SUS do Paraná, hospitais filantrópicos especialmente. É uma redução do custo da energia para esses hospitais e a gente espera com isso contribuir para um atendimento com uma carga tributária menor, mais leve para essas entidades que sofrem normalmente com falta de recursos. A terceira medida é a isenção do ICMS também sobre um comprimido, um produto farmacêutico, um remédio, que ajuda a combater a hipertensão e outras doenças cardiovasculares. Então, nós estamos já definindo através do decreto 11.402. São medidas que a gente implementa em nome do governo para contribuir para que o cidadão tenha menos custos ou esteja em dia com os fiscos, com a Fazenda Estadual especialmente. Tem tanta coisa antiga que volta para a moda e eu mais posso esperar para o retorno da ética, da inteligência e da honestidade. Esse jornal retorna após o intervalo. Lavanderia Leão Marinho. Especialidade, praticidade, qualidade e muita tradição. Aproveite mais o seu tempo. Lavanderia Leão Marinho, Saldanha Marinho, Cruz Machado e Praça Osório. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. A Secretaria de Estado da Saúde anunciou a criação do Programa Estadual de Apoio à Pessoa com suspeita ou diagnóstico de deficiência intelectual ou transtorno do espectro autista. Ele receberá aporte de 43,4 milhões ao ano e inicialmente abrangerá 301 municípios e 363 equipes de atendimento que já estão aptas, conforme os termos da resolução própria da Secretaria da Saúde. Essas equipes ampliarão as ações e serviços de tratamento e reabilitação das pessoas diagnosticadas com deficiência intelectual ou TA. Cidadania é o nosso dever. Pratique isso. Por favor, onde fica o Teatro Guaíra? Poxa, o Teatro Guaíra, você segue aqui, sempre aqui pela Rua 15, né? Sempre. Aí quando você chegar no Correio, vai ver a agência do Correio, você já vai ficar frontal à Praça Santos Andrade. E ali já é o Teatro Guaíra já. Beleza? Obrigada. Como é que é seu nome? Obrigado, Loyola. Loyola, o meu é Roque Porfírio. Prazer em conhecer. Prazer, Roque. Obrigado pela informação. Felicidade. Deus lhe pague. Vamos com Deus. Tchau. Um gesto simples como esse que eu acabei de fazer agora, pode parecer que não faz nenhuma diferença na vida de uma grande cidade como Curitiba. Pelo contrário. São as pequenas boas ações que fazem a vida de todos ser melhor e ter mais harmonia. Isso se chama boa convivência urbana. Respeitar as filas em qualquer situação é essencial. Colocar o lixo gerado no interior do carro no lixo, nunca jogar pela janela. Manter nossos parques e áreas de lazer sempre limpos. Auxiliar as pessoas idosas ou deficientes no dia a dia da cidade. Usar eco-sacolas para ir à feira e ao supermercado. Separar o lixo em casa e encaminhar para a reciclagem. Assim, a natureza será sempre respeitada. Ter um bom relacionamento com os vizinhos também é essencial. Ser gentil não custa nada, só faz bem. É isso aí, minha gente. Demonstre seu amor a Curitiba.
através de pequenas boas ações que podem fazer a vida de todos ser bem melhor. A boa convivência comunitária começa em nós. Um pensamento de paz e um pequeno gesto de cooperação podem ajudar a mudar o mundo. Pense nisso. A boa convivência urbana é a base da cidadania. E tudo começa no respeito e no afeto. Amo Curitiba, a cidade e você de bem com a vida. Uma campanha para estimular atitudes cidadãs e fazer um ambiente urbano mais humano com mais afeto. O deputado Mauro Moraes está nesse jornal para destacar os seus 11 mandatos consecutivos com atenção especial às pessoas. Eu sempre trabalho em cima de causas e não de coisas, né? E a nossa causa é sempre estar junto à população, tanto é verdade que nós mantemos nossos escritórios abertos, tanto lá no Xaxim, da Vila São Pedro, Boqueirão, há mais de 30 anos, desde que eu entrei na política, né? Nós queremos ter contato direto com a população, e isso que nos levou a bater qualquer recorde aqui no Paraná, ganhando 11 eleições seguidas. O Beto Moraes, que é o vereador, já está na sua 6ª também eleição. Então é o nosso trabalho efetivo, né? Nós amamos o que fazemos. O ser humano só faz bem quando ele ama o que faz. E se eu ganhei 11 mandatos, é porque eu amo estar com a população. Um navio de guerra japonês está a caminho dos Estados Unidos para ser equipado com mísseis de cruzeiro Tomahawk. Isso faz parte do mais recente movimento de Washington e aliados asiáticos para reforçar seu poder de fogo diante da expansão militar de adversários como China e Coreia do Norte. Esses mísseis de cruzeiros são manobráveis e têm alcance de aproximadamente 1.060 quilômetros. Isso colocaria alvos no interior da China ou da Coreia do Norte, bem ao alcance do navio de guerra japonês. A Fomento Paraná, instituição financeira do governo do estado, liberou 12,12 milhões em operações de microcrédito, atendendo 959 empreendimentos de 190 municípios em setembro. O município de Francisco Beltrão, no sudoeste, liderou as liberações com 957 mil em 76 operações. O valor total representa um novo recorde da instituição para um único mês. O recorde anterior era de agosto de 2021, quando foram liberados 11,4 milhões. Naquela época, os bancos comerciais estavam restringindo o crédito e a Fomento Paraná estava com uma linha de crédito especial, explica Renato Massaneiro, diretor de operações do setor privado e de mercado da Fomento Paraná. Mais notícias após o intervalo. Olá, está no ar mais uma edição do Jornal Acontece. Neste mês, direto de São José dos Pinhais, em uma das unidades integradas Sesc e Senac no estado. O Paraná fez história na maior edição das competições Senac, que aconteceu de 18 a 21 de setembro no Rio de Janeiro. Ao todo, 9 medalhas voltaram na mala dos nossos competidores. Das 10 ocupações disputadas em 2025, o Senac Paraná teve representante em 7 e todas voltaram para casa com uma medalha. É um trabalho que é de muito tempo do Senac do Paraná, ao longo dos anos, qualidade do nosso ensino, da qualidade da nossa oferta. Isso se reflete na sala de aula, se reflete numa boa formação profissional e, em consequência disso, nós temos alunos competentes para vir numa etapa nacional como essa e ter destaque. Angélica, da ocupação de cabeleireiro, e Matheus, de serviço de restaurante, conquistaram o lugar mais alto do pódio e levaram a tão sonhada medalha de ouro. E ainda garantiram uma vaga na World Skills, a maior competição de educação profissional do mundo, que acontece em 2026 em Xangai.
Além disso, eles foram premiados como competidores de destaque. Maia, da ocupação de estética e bem-estar, e Ana Luísa, de cuidados de saúde e apoio social, conquistaram medalha de bronze. E as competidoras Lohane, de cozinha, e Maria Eduarda, de florista, receberam medalha de excelência pelo desempenho nas provas. Na ocupação de recepção de hotel, a medalha foi para a treinadora e avaliadora Daniele. Ela foi indicada pelos colegas de avaliação como docente de destaque. Sempre que a gente tem a oportunidade de representar bem o nosso estado, é um extrato de que a nossa educação profissional do estado do Paraná é de excelência, né? E dá muito orgulho. Essa edição foi histórica. 109 alunos de 23 estados e do Distrito Federal competiram por uma vaga na WorldSkills 2026. Dos estados participantes, somente 4 irão representar o Brasil, e entre eles está o Senac Paraná, que é o único estado participante da última edição da WorldSkills, que aconteceu em 2024 em Lyon, na França. O ano passado, das 4 medalhas que vieram para o Brasil, uma veio para o Rio, outra para Santa Catarina e 2 para o Paraná. Vamos fazer um esforço muito grande para bem representar o nosso país lá na China. A mais qualificada churrascaria do Brasil é a Churrascaria Arco-Íris. Cortes especiais, cortes nobres, transformam carnes no prazer de comer bem. Churrascaria Arco-Íris. Agora você é nosso convidado especial, por isso convocamos a sua atenção. O convite é para conhecer a AVM, a Associação da Vila Militar do Paraná. Nela se pauta a organização, a valorização, a transparência e também a atenção. Seu fundamental objetivo está em acolher profissionais e seus familiares que são indispensáveis para a população do nosso estado. São os gloriosos, honrados policiais militares do Paraná. O presidente da Associação da Vila Militar, Coronel João Jorge dos Santos Júnior, está nesse jornal para nos contar a história da AVM e os seus serviços. A associação foi criada em 1963, estamos com 62 anos. No primeiro momento ela foi criada com o intuito de construção de casas para cabos e soldados, porque o pessoal recebia muito pouco. Com o passar dos anos, a associação foi crescendo, construiu uma fábrica de confecções, as colônias de férias, e é importante nos dirigir ao nosso associado, que vai do soldado ao coronel, que estatutariamente a associação ela não é uma entidade de classe. Ela é voltada para o lazer, o lúdico, o social, a qualidade de vida do nosso associado e do seu familiar. A associação tem que ficar clara que ela é composta única e exclusivamente por policiais e bombeiros militares e pensionistas. Então nós temos as colônias de férias no litoral do estado, na Ilha do Mel, em Porto Rico, hotel em Foz do Iguaçu, temos os nossos grêmios no interior, que é como se fosse uma filial da AVM em Ponta Grossa, em Londrina, em Campo Mourão, em Apucarana, em Assis Chateaubriand, em Pato Branco e em Foz do Iguaçu. Além dessa questão da qualidade de vida, da recreação, do lazer, nós temos o auxílio funeral, que quando falece o associado, seja em serviço, seja por qualquer razão, tem um auxílio funeral para ele e para a sua esposa ou o seu dependente mais próximo, que é um momento muito difícil e que a AVM serve como um facilitador aí na questão de documento e até na questão do pagamento do funeral. Temos aí um auxílio emergencial financeiro, às vezes está com uma dificuldade, porque o nosso sócio é muito eclético, vai de A a Z. Nós temos sócio que vai uma vez por ano para a Europa e temos sócio que no final do mês não tem dinheiro para comprar o remédio. Então ela acaba dando uma assistência muito grande para esse pessoal. Além do mais,
Temos aí agora hotéis de trânsito, né, que não construímos, mas nós subsidiamos a diária para o nosso associado em Curitiba, em Pato Branco, em Apucarana, em Maringá, em Campo Mourão. Estamos ampliando isso, aonde a diária para o associado ela é subsidiada no valor de R$ 60 aí, a VM subsidia e isso abate para o associado. Então, o associado do interior que vem a Curitiba, seja lazer, ou para tratar de assuntos da saúde, ou para uma reunião de trabalho, nós temos a parceria com o Hotel Nacional em Estação, que é aqui do lado da Câmara de Vereadores, fica apenas 5 minutos do quartel do Comando Geral da PM, do Corpo de Bombeiros, do Hotel da Polícia Militar, do Centro Cívico, que são os locais que normalmente o nosso associado precisa, e ele paga uma diária bem reduzida para poder usufruir desse serviço. Nós temos o projeto AVM Pé na Estrada, que é um projeto social onde nós levamos para o sócio do interior e da capital um combo de ofertas e fazemos toda semana sorteios para ele escolher o que melhor convier. Final de semana no Hotel de Foz com acompanhante, um final de semana na Ilha do Mel com a família, na colônia da qual ele faz parte, em Porto Rico, ou até mesmo um combo, um valor de supermercado no valor de R$ 500 para que ele faça uma compra excepcional para atender a sua família. Porque o associado, como é policial e bombeiro militar, e pela sua peculiaridade, pela sua formação, pela sua cultura, ele come qualquer comida se tiver, dorme em qualquer lugar, desde que a sua família esteja bem assistida. Então, a razão da existência da Associação da Vila Militar é o nosso sócio, porque é a sua, a minha, a nossa VM. Os convênios são muito importantes porque ele facilita a vida do nosso associado. Nós temos convênios com empresas que vendem concessionárias de veículos, num desconto quase de frotista. Então, um veículo de R$100 mil sendo sócio dá um desconto de praticamente R$10 mil, ou seja, só por ser sócio ele já tem esse desconto. Nós temos convênios locais com farmácia, com supermercado, com postos de combustíveis, com academia de ginástica. Então, temos vários convênios. Na área de saúde, nós temos o convênio com a Unimed, o associado que quer fazer parte da Unimed tem um desconto aí de 15% a 20%. Então, eu, por exemplo, que utilizo a Unimed Ponta Grossa, eu tenho um desconto de R$300 por mês. Só aí já dá 2 mensalidades do meu posto, porque a associação não é um clube social. O soldado paga R$ 47 e o coronel R$ 141. Ele é por graduação e por posto, porque também é de estatuto e a nossa atividade é voltada para esse social, para quem mais precisa. A nossa razão da existência da VM é o nosso associado. Nós temos o hotel lá em Foz do Iguaçu, também num preço muito diferenciado, com uma qualidade de qualquer outro hotel, porque o que o policial, o que o nosso associado espera de um hotel? Um quarto limpo, um chuveiro quente, um café da manhã digno, estacionamento para o seu veículo com um preço relativamente justo para as atividades que ele vai lá praticar, seja normalmente a lazer. Então, ele tem um local onde permanecer num preço muito justo. A Associação da Vila Militar, ela tem uma relação muito boa com a nossa instituição, seja a Polícia Militar, seja o Corpo de Bombeiros, que agora se emancipou. E por ela não ser uma entidade de classe, quem nos representa perante o governo do Estado é o comandante-geral. Nós temos muito essa questão do culto à autoridade, porque isso já vem dos berços, já vem da nossa formação, da nossa cultura, desde a Academia do Guatupê. Então, nós temos uma relação muito profícua com todos os segmentos da sociedade, estamos muito abertos a convênios, a parcerias, fora de temporada, às vezes precisa do hotel, da colônia, e eu sempre digo, por exemplo, no hotel de trânsito, o apartamento mais caro é o apartamento fechado. Então, nós temos que ter essa parceria com a comunidade, porque nem sempre o nosso sócio estará presente, mas o boleto final do mês da conta da luz, da água, ele chega para nós de um jeito ou de outro. Nós temos o departamento jurídico da VM, que tem algumas atribuições, seja na área de família, seja na área de serviço ou de alguma necessidade que ele precise e que não é cobrado absolutamente nada a mais por esse serviço. Qualquer hoje
um advogado que você precisa, tem a tabela da OAB, você não vai ter uma consulta, um trabalho por menos de R$2.500, R$3.000. Isso já está embutido na nossa mensalidade, porque nós temos um serviço jurídico não só em Curitiba, mas também no interior do estado, não todas em cidades, até porque hoje com o ProJude, né, com a questão da globalização, muitas coisas se resolvem assim numa audiência de vídeo e tudo mais, mas nós temos esse serviço que facilita muito a vida do nosso associado. Estamos sempre presentes e atentos, porém nós temos que observar que nós temos as atribuições estatutárias e as nossas limitações. Não sou eu que fiz o estatuto, quem fez o estatuto é o nosso associado. E o associado da AVM disse: a AVM é qualidade de vida, é lúdico, são ações sociais para o associado e para o familiar. Mas claro que estamos atentos e, mais uma vez, repetindo, nós confiamos sempre na figura do nosso comandante-geral para defender as reivindicações da classe perante o governo do Estado. Tanto o comandante da PM quanto o bombeiro foram sócios desde sempre da AVM. Então vivenciaram isso desde quando eram cadetes da corporação. E tem essa noção de até onde que podemos ir e sabem que confiamos na atuação deles. Até porque, em pouco espaço de tempo, a figura do comandante troca. A pessoa troca. E qual é o legado que ele quer deixar para o seu subordinado? Com certeza o melhor possível. O hotel da AVM ele passou por algumas transformações internas ao longo dos últimos 2 anos. Sempre houve perante o público civil uma noção de que o hotel AVM só atende ao nosso associado ou só atende policiais e bombeiros militares. Não. Lá são 70 apartamentos que é aberto ao público em geral, evidente com um preço um pouquinho diferenciado, não é tão mais do que isso, mas para tentar encurtar essa distância nós demos uma nova roupagem a ele com o nome Living Hotel. Mas ele é o hotel da AVM e ele não é só para atender o nosso associado, atende o público em geral. Então quem necessitar do hotel AVM, o Living Hotel em Foz do Iguaçu, pode entrar em contato, deve ter nas redes sociais o telefone do hotel e aqui da AVM estamos à disposição. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, eles foram criados para atender a comunidade, que também é a razão da existência da nossa instituição. Aliás, a história da Polícia Militar se confunde com a própria história do Estado do Paraná. O Estado do Paraná foi emancipado de São Paulo em 1853 e a Polícia Militar já foi criada em 1854. É a única instituição do Estado presente nos 399 municípios, 24 horas por dia, 365 dias por ano, acessível por um simples aceno de mão ou uma ligação gratuita 190. Polícia Militar, orgulho dos paranaenses. Valorizar e respeitar esses profissionais são atitudes cidadãs. Para saber, não é necessário mostrar beleza aos cegos, nem dizer verdades aos surdos. Mas não minta para quem te escuta e nem decepcione os olhos de quem te admira. Esse jornal volta após o intervalo. Churrascaria Velha Napolitana é uma tradição. Essa tradição foi conquistada com muito trabalho e excepcional qualidade em tudo que serve. Churrascaria Velha Napolitana. Tradição com qualidade. Tradição em melhor servir. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015.
De janeiro e setembro de 2025, o governo do estado, por meio da Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda, realizou 150 mutirões de emprego em todo o Paraná, com a participação de 1.170 empresas. As ações atenderam 42,402 trabalhadores, dos quais 16.148 foram encaminhados para uma vaga com carteira assinada. Os mutirões, que chegaram a 57 municípios, se destacam por descentralizar o acesso ao emprego, levando empresas e oportunidades diretamente às comunidades. Além da intermediação de vagas, oferecem orientação profissional, atualização de cadastros e encaminhamento para cursos gratuitos, garantindo que os trabalhadores estejam mais preparados para atender às demandas do mercado. A USP, Universidade de São Paulo, perdeu a liderança entre as melhores instituições de ensino superior da América Latina e do Caribe, no ranking da consultoria britânica QS, divulgado nesta última semana. Após anos no topo, a brasileira foi ultrapassada pela Pontifícia Universidade Católica do Chile, que agora ocupa o primeiro lugar. Apesar da queda, a USP segue como a melhor universidade brasileira na lista, que avalia instituições da América Latina e do Caribe, com base em critérios como reputação acadêmica, empregabilidade, impacto da pesquisa, citações por docente e nível de internacionalização. Valorizando as boas coisas no nosso litoral, o deputado Gilberto Ribeiro está no jornal para anunciar mais um patrimônio para o Paraná. Amigos da Central TV, o que acontece no nosso litoral é fruto da economia dos 54 deputados aqui da Assembleia Legislativa do Paraná, em parceria com o Poder Executivo, ou seja, com o governador Ratinho Júnior. Mais de R$500 bilhão são devolvidos ao Poder Executivo. E o resultado vocês veem diariamente. Eu não consigo acompanhar a agenda do governador, ele vai de helicóptero, eu vou de carro, então não tem como. Um dos exemplos é a ponte que liga Matinhos até Guaratuba. 76% da ponte já está concluída, ou seja, entrou governo, passou governo, sempre no papel, promessa, mas o governador Ratinho Júnior é o governo que faz e acontece. O vice-presidente Geraldo Alckmin teve uma conversa com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Roger Lutnick. Interlocutores afirmam que a conversa, por telefone, foi feita para alinhar os pontos de interesses que podem ser discutidos no encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Deputado Jaco Voz, presidente da Comissão de Ética da Assembleia, fala do novo Código de Ética para os deputados estaduais. Como presidente do Conselho de Ética, subiu algumas vezes na tribuna para dizer justamente que o nosso código ele era omisso, falho e com o código anterior dificilmente nós conseguiríamos imputar a algum parlamentar uma punição por possível quebra de decoro parlamentar. Isso se vislumbrou com vários processos que nós julgamos, vários processos que houve condenação ou imputação de infrações a deputados e os deputados conseguiram derrubar na justiça, tanto aqui no Tribunal de Justiça do Paraná, como em tribunais superiores, essas punições. Justamente porque o código ele dava dupla interpretação, ele gerava várias discussões e ele era lacunoso. Então essa importante iniciativa do presidente Alexandre Cury em estabelecer uma comissão que elaborasse o novo Código de Ética foi muito importante para essa casa legislativa. E alguém pode falar, mas hoje mesmo, Jaco Voz, teve deputado já xingando, alguns falaram que xingou, outros, ele disse que ele não xingou, ele só falou a verdade. Mas se você for analisar o novo Código de Ética, lá diz que você não pode imputar a uma autoridade falas de origem caluniosas, injuriosas ou difamatórias. Está lá no novo Código. Então, as pessoas que se sentirem agora, digamos assim, ofendidas, poderão representar junto ao Conselho de Ética, porque não é uma imunidade parlamentar geral e restrita. Isso já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, que a imunidade parlamentar ela tem algumas limitações
e não pode ir aí para o campo da, digamos assim, da discriminação, do ódio, da incitação à violência, enfim, é preciso que o parlamentar haja dentro de um contexto de urbanidade, que é isso que espera as pessoas que votaram no deputado. Por proposição dos deputados Ney Prevot e Alexandre Cury, a Assembleia Legislativa do Paraná realizou uma sessão em reconhecimento público a mais de 200 influenciadores digitais que utilizam as redes sociais para gerar empregos, renda, divulgar a cultura, a gastronomia e o turismo do estado, e também propagar boas práticas em benefício da população. Em seu pronunciamento, Ney destacou a importância do trabalho desses criadores de conteúdo. Mais notícias após o intervalo. Mercado das Pulgas é assim, grandes histórias, muitas memórias, você sempre encontra aqui. Jefferson, vamos convidar o pessoal que está em casa, então? Vamos convidar? Você me ajuda a convidar? Sim, quem tem peças, itens inusitados? Para trazer, para ver coisas maravilhosas. Tem que vir. Aqui vários negócios, Jefferson. Ou você vem para vender ou vem comprar. Ou vem passear, tomar um café. É isso mesmo. A ideia é essa, trazê-lo aqui para conhecer. O negócio pode acontecer, como não pode, independente. Mas o choro é sempre bem-vindo, toda loja 9 vezes. É uma atmosfera bacana que você pode trazer desde a criancinha até o bisavô, pode trazer até o teu cãozinho, o seu pet aí para passear, tomar um café. E lembrando que logo, logo vai sair o café da manhã, né? Como é muito cedo, né? Logo tá os bolos aí expostos, tem as cucas da vovó. A intenção é dar essa atmosfera gostosa para você que está acompanhando aí. Né? Traga toda a família e volto a dizer, Mercado das Pulgas é cultura, é um ciclo, né, lindo, Jefferson, que você faz aqui, porque dá uma nova vida às peças, é um consumo consciente e o mundo hoje nós estamos falando sobre isso, né? Sobre sustentabilidade, consumo consciente, tudo isso você encontra aqui, além de peças lindas, exclusivas, que você pode encontrar no mundo todo e você tem aqui, é uma volta ao mundo em objetos, né? Perfeito. Então, muito obrigado, aguardo vocês aí. Gente, nós estávamos ali agora, né, com a Patrícia e com o Edward, o holandês original. Isso mesmo. E aqui os itens que a Patrícia vendeu, que eram itens da mãe dela, né? A mãe dela acabou falecendo e ela trouxe aqui e trouxe para o novo negócio, dar nova vida às peças, Exatamente, né? E é muito interessante, porque aqui nós temos um quadro com um jornal da época da guerra, da Segunda Guerra Mundial, é isso? Aqui é 9 de setembro de 1915. Aqui está retratando, né, algum conteúdo, frente e verso, falando sobre a guerra. Olha só, gente. Então será trocada a moldura, refinado para que isso possa contar a história na casa de alguém. Imagina, da mesma forma, esse espelho, né? Veja, nós vamos aqui melhorar talvez uma folha de ouro mais nova, mas não perder a autenticidade da peça com a pátina que o tempo aí proporcionou. O espelho sim será trocado porque ele está machucado aqui. Sim. Então, aqui, além da loja ser sustentável, nós também recebemos auxílio, como também auxiliamos, é uma troca, né? De pessoas que fazem troca de estofamentos, que é a Sandra da Arte Restabelher, né? A prataria, que é Novos Banhos com o Tiago. Tem muita gente aí que ajuda nos auxilia a manter e proporcionar para você as melhores peças que estão vendo aí, né? Sim. Limpeza de tapetes, que é a Parisinski, lá a Sônia e o André. Gente, tem um grupo, esse negócio não depende só da venda, como outras pessoas também. Sim. Então a gente fornece, proporciona auxílio e recebe auxílio. E você que está assistindo, continue conosco aí, siga no Instagram, lá na nossa página, Mercado das Pulgas Curitiba. Estamos na Avenida Silva Jardim, número 57 e na 24 de maio, 765. Obrigada, Jefferson. Nada. Mercado das Pulgas, grandes histórias e muitas memórias, você sempre encontra aqui. A pizza mais conhecida e saborosa da cidade está na Pizza Itália. Na rua Cândido Lopes 229, você vai ver que qualidade e tradição fazem a melhor combinação. Pizzas, pizzas e mais pizzas. Pizza Itália, qualidade e tradição em Curitiba, na Cândido Lopes 229. O Paraná figura entre os estados brasileiros onde a população tem as melhores condições de acesso a alimentos. Isso segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD Contínua, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE.
O levantamento aponta que 84,7% dos domicílios paranaenses estavam em situação de segurança alimentar ao final de 2024. O índice é superior ao registrado em 2023, no estado que teve 82,1%. Está acima da média nacional de 75,8%. Política destaque agora com o jornalista Marcelo Fedegger, Jornal Impacto. Bom dia, amigos da CW Notícias. Estamos mais uma vez divulgando as manchetes do Jornal Impacto, edição 1480, e que também está em nosso site www.impactpr.com.br, e você também tem as notícias atualizadas diariamente. Acesse o site e curta a edição completa do Impacto dessa semana com várias novidades. A primeira manchete principal é com relação à pesquisa Genial Quest, em que destacou a competitividade do governador Ratinho Júnior em relação a um confronto com o presidente Lula. Mais uma vez, a Quest retirou Tarcísio dessa pesquisa, Tarcísio que tem falado a todos que irá competir na reeleição a São Paulo e não irá disputar a eleição presidencial, mesmo após a reunião que teve com Bolsonaro no dia 28, e ele decidiu que vai seguir a reeleição em São Paulo. Quer dizer, isso é uma conversa que muitos estão acreditando e outros ainda não, esperando que, se Tarcísio afirma agora que ele é o candidato, o desgaste da turma do PT com certeza vai ser uma metralhadora giratória de agora em diante no estado de São Paulo violenta. Tarcísio também pode estar fazendo essa armação de não deixar o nome à disposição para que seja uma vidraça lá no futuro, vamos dizer, depois, quando iniciar 2026. Outro assunto que está correndo é com relação à invertida do governo federal na taxação do IOF na quarta-feira. Este assunto está sendo debatido e também um assunto em que o governo está prometendo combater e taxar os ricos e as bets. É isso mesmo. E outro que prometeu vingança é o Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, que diz que vai cortar as emendas dos parlamentares em torno de 7 a 10 bilhões de reais para o ano que vem, em função dessa taxação que não foi aprovada. O governo tomou a segunda invertida, né? De 251 votos a 193, o governo não conseguiu passar isso, e o que acontece? O texto caduca e não vai mais para a votação. Então, desse jeito, o governo, mais uma vez, vai ter que rebolar para poder tapar os furos que estão ocorrendo em toda a dívida pública em lançamentos de projetos como Pé de Meia, Desenrola, o tal do Vale Trouxa, que é o tal do bujão de gás, e mais alguns que eles estão criando para poder virar o kit da reeleição. O único programa, por enquanto, que emplacou e que aprovou é a isenção do imposto para quem ganha até 5 mil reais. Mas, em consequência, outros irão pagar essa diferença em uma taxa feita pelo Haddad, né, o taxade brasileiro, que colocou aumentos em outras classes. Impacto também faz essa semana um assunto sobre uma vereadora de Guaratuba, Johnny. Ela tem 81 cursos de vereadora, você acredita? 81 cursos. Ela já recebeu mais de 770, até ela como presidente, ela já acionou em Guaratuba 774 mil reais autorizando curso para os vereadores no ano 2024. E ela, a conhecida vereadora Cátia Doro, ela que foi presidente da Câmara, também está citada naquele processo suposta fraude que envolve a Câmara Municipal, onde até o genro passou e um amigo dela de cadeira, o Itamar Cidral, também passou. O Ministério Público já pediu o cancelamento, o Impacto colocou todos os detalhes e aguarda agora uma determinação geral. Quer dizer, a vereadora ela está indo para o Guinness Book, com 81 cursos feitos realizados. Quer dizer, o dinheiro público está indo pelo lado. Para você ter uma ideia, um dos cursos feitos no ano passado, Johnny, teve gente que fazia um serviço, foi feito para outro curso. Quer dizer, cara que é da limpeza foi fazer serviço de licitação. É uma vergonha o que se faz com o dinheiro público. Mas vamos deixar o assunto para as próximas edições. Um abraço, Johnny, e até a próxima. O Tribunal do CAD, Conselho Administrativo da Defesa Econômica, suspendeu temporariamente a medida provisória sobre os efeitos do acordo conhecido como Moratória da Soja. O instrumento havia sido adotado pela Superintendência Geral do órgão Antitrust, que avaliou que os efeitos do acordo podem causar lesão irreparável ou de difícil reparação ao mercado. Pela decisão,
A medida preventiva ficará suspensa até o dia 31 de dezembro de 2025. A partir do dia 1º de janeiro de 2026, o instrumento será restabelecido. A gente que vive aqui sabe, o melhor lugar para se viver é o Paraná. Mas agora quem está afirmando isso é um estudo da Firjan, Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. E o mais interessante de tudo isto é que das 10 melhores cidades para se viver, 5 estão aqui. Portanto, aqui, terra de gente que trabalha e cuida. Esse jornal volta após o intervalo. Você precisa conhecer o Dom Caseiro. Aqui está a arte da cozinha caseira. Sua simplicidade com a melhor qualidade. Dom Caseiro, o sabor que nos lembra o passado da tradicional comida brasileira. Bife com saladas variadas, pratos quentes e o tradicional contrafilé com rabo. O sabor desse corte especial e muitos outros no Dom Caseiro. Mário Torinho 933. Tradição com muita qualidade. A Associação dos Servidores Públicos do Paraná, SPP, apresenta seus espaços para muito lazer e bem viver. São Mateus do Sul, Antonina, Maringá, Caiobá, Ponta Grossa, Curitiba, Matinhos e Piraquara. Quem usa a SPP sabe dos inúmeros benefícios e os destaques para convênios, farmácias, empréstimos, assessoria jurídica, auxílio funeral, academias e muito espaço para festas. A Associação dos Servidores Públicos do Paraná é isso tudo e sempre com respeito, atenção e muita transparência de sua diretoria. A SPP com justiça e trabalho. A mais qualificada churrascaria do Brasil é a Churrascaria Arco-Íris. Cortes especiais, cortes nobres, transformam carnes no prazer de comer bem. Churrascaria Arco-Íris. Informações para quem vive da terra. Paraná Rural. Agora nosso Paraná Rural. A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná promoveu uma força-tarefa de vistorias de biosseguridade em granjas agrícolas da região de abrangência do Escritório Regional de Toledo, no oeste do estado. Essa é mais uma ação do planejamento da agência para assegurar a sanidade em granjas de corte e postura no território paranaense. A atividade foi conduzida por equipes formadas por fiscais e assistentes de fiscalização de defesa agropecuária. Vamos receber agora o médico veterinário Orlando Pessutti, o amigo de todos, com informações sobre saúde animal. Um abraço a todos vocês. Vocês sempre lembram que a gente fala muito aqui na produção de proteína animal, na produção de proteína vegetal a partir dos nossos cereais, dos nossos vegetais e da proteína animal através dos nossos animais. E uma coisa que a gente sempre coloca é a dificuldade que sempre enfrenta o setor leiteiro, da bovinocultura leiteira. Se nós formos olhar assim, fazer uma retrospectiva, a gente vê que o Paraná e o Brasil exporta frango, exporta peixe, exporta mel, exporta carne de porco, exporta carne de boi, exporta, enfim, tantas e tantas coisas que vêm do setor animal. Mas e por que não exporta leite? Porque nós não temos até hoje um preço competitivo no leite produzido no estado do Paraná ou no Brasil. No Paraná nós temos a melhor das bacias leiteiras de todo o Brasil, a região de Castro, Castrolanda, Carambeí, Vitimarzum, mas principalmente Castro, foi declarado como a capital nacional do leite do Brasil. Porque ali nós temos um rebanho altamente produtivo, de uma genética
qualificadíssima, assim como temos na região de Carambeí, assim como temos na região de Vitimarsum, assim como temos no oeste e sudoeste do Paraná. Nós temos rebanhos fabulosos dentro do nosso estado. Mas na média brasileira, nós vamos ter rebanhos que não são assim tão eficientes, tão eficazes na produção de leite. E os nossos custos de produção sempre são um pouco mais altos do que o custo de produção em outros países. E com um detalhe, amigo Johnny e telespectadores, a União Europeia, na Europa, existem países que subsidiam a produção leiteira, eles subsidiam inclusive a exportação, porque eles querem manter o produtor no meio rural, manter a produção leiteira, e para isso eles fazem esse subsídio, o que faz com que o produto tenha um preço diferenciado. E nós aqui do Codesul, o que estamos fazendo? Eu hoje sou secretário do Codesul do Paraná e tenho um trabalho permanente com Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nós o que estamos fazendo? Junto com os nossos secretários de Agricultura, agora o nosso secretário de Agricultura é o Dr. Márcio Nunes, engenheiro agrônomo, deputado estadual, e junto com os secretários de Agricultura de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, nós integramos aquilo que nós denominamos de Aliança Láctea Sul Brasileira, que é composta pelas federações da agricultura de Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é composta pelo Sindicato da Indústria de Leite dos 4 estados, é composta pelo Conceleite, o Conselho da Política de Leite desses 4 estados, ela tem a presença das agências e institutos de defesa agropecuária, e nós estamos fazendo uma discussão permanente. O ano passado, 2024, tivemos 2, 3 reuniões. Neste ano de 2025 já tivemos 2 reuniões e nós estamos trabalhando no sentido de que possamos fazer mais e melhor, inclusive com o apoio do Codesul, com o apoio do Banco BRDE, que é um grande financiador da cadeia produtiva da pecuária de leite. Então, essas reuniões farão com que nós possamos ter, num futuro bem próximo, é o que nós buscamos, ter plantas para a secagem de leite, por exemplo, que possa este leite transformado em leite pó ter como origem propriedades que têm alta tecnologia, que têm capacidade de produzir mais com menos vacas e por um custo menor, a ponto de nós termos preços competitivos que possamos exportar parte desse leite produzido no nosso país, principalmente aqui na região sul. Só para você ter uma ideia, prezado telespectador, o estado do Paraná produz por dia, o estado do Paraná, em torno de 12 milhões de litros de leite. Tá? Produzimos mais leite do que população. Então, significa que sobra leite no estado do Paraná. Para se ter uma ideia, aqui nesta região dos 4 estados, mais da metade do leite produzido não é consumido. Ele vai para Rio, vai para São Paulo, vai para Minas Gerais, vai para o Nordeste, mas não vai para a exportação. Então nós temos que desenvolver um projeto em que toda esta aliança láctea esteja comprometida e realmente se dedicando a isso, para que nós possamos ter produção de leite com menor custo, fazer a secagem desse leite e exportar para países do exterior, como faz outros países. Nova Zelândia faz isso, a Austrália faz isso, o Uruguai faz isso, a Argentina faz isso, e nós também queremos fazer e vamos conseguir fazer. Por isso que eu digo a vocês, a sanidade animal é importante, a sanidade vegetal é importante, mas também organizar uma cadeia produtiva é muito importante. Se nós fomos capazes lá atrás de organizar a cadeia produtiva do frango, do suíno, do bovino para exportar, se nós organizamos a cadeia produtiva do soja, do trigo, do milho, do bicho da seda, do suco de laranja, nós haveremos também de ter condições e competência para organizar a cadeia produtiva do leite e fazer com que os nossos produtores brasileiros possam receber um preço melhor pelo seu produto e nós conquistarmos mercados internacionais. Vamos juntos nesta caminhada, sempre em favor da produção de proteína de origem animal e vegetal de alta qualidade e com segurança sanitária.
Criada pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, a cultivar de feijão preto Urutau conquistou os agricultores brasileiros e se consolidou como a mais plantada do país. Ela foi destaque no 10º Congresso de Sementes das Américas, em Foz do Iguaçu, com a participação de 18 países. Presente diariamente na mesa dos brasileiros, o feijão ganha com variedade Urutau maior produtividade, qualidade dos grãos e adaptação às condições de cultivo, garantindo segurança alimentar à população e rentabilidade para os produtores. O Paraná deve colher 46,3 milhões de toneladas de grãos ao final da safra 2024-2025, um recorde para o Estado. O Departamento de Economia Rural da Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento informou que esse número ainda depende da conclusão da colheita das culturas de inverno. A previsão do departamento fica bem acima da safra de grãos de 2023-2024, com 38,48 milhões de toneladas e supera o recorde da safra 2022-2023, com 45,48 milhões de toneladas. Esses dados fazem parte do boletim de safra do DERAL. Mais notícias após o intervalo. É bom saber que nos momentos que mais precisamos, temos o parceiro certo. Ou mais de um parceiro, né, filhão? BRDE, o banco que está sempre um passo à frente, é o mesmo que está sempre ao seu lado. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. Deve-se ter cuidado com o excesso de palha ou serragem aplicados no solo, pois eles causam imobilização do nitrogênio, e à medida que se processa a decomposição, esse elemento é indisponível no solo. Por isso, é aconselhável suprir a terra com compostos ricos em nitrogênio. Outra boa dica é usar cinza de madeira, que é rica em potássio, para controlar as pragas e até algumas doenças na sua plantação. Boa colheita! E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Churrascaria Velha Napolitana é uma tradição. Essa tradição foi conquistada com muito trabalho e excepcional qualidade em tudo o que serve. Churrascaria Velha Napolitana. Tradição com qualidade. Tradição em melhor servir. O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Paraná esteve em uma reunião da Amocentro, Associação dos Municípios do Centro do Paraná, para formalizar 2 bilhões para pavimentação e 3,7 milhões de reais para maquinários. O deputado Alexandre Cury estava acompanhado do deputado estadual Artagão Júnior, que tem base eleitoral na região, e também do secretário da Agricultura e Abastecimento, Márcio Nunes. Notícia que faz bem. Nova esperança contra Alzheimer. Cientistas da Espanha, Reino Unido e China conseguiram reverter o Alzheimer pela primeira vez em camundongos. Com uma terapia inovadora que abre caminho para tratamento em humanos, a nova técnica foi publicada na revista científica Nature. A terapia usa nanopartículas que funcionam como medicamentos. E 3 doses do tratamento foram suficientes para reduzir de 50% a 60% da proteína no cérebro em apenas 1 hora. E mais, os efeitos terapêuticos se mantiveram por meses. Ao invés de atacar diretamente os neurônios,
O tratamento foca na barreira de proteção do cérebro, a interface que regula o ambiente cerebral e protege o órgão de toxinas e patogênios. Encerramos mais um Jornal Verdade da agência CWB de Notícias. Voltamos sempre porque Deus quer.